E daqui a pouquinho nós vamos exibir a fala do Diego Costa, depois do tropeço, mais um tropeço do Botafogo. Ele conversou com a imprensa, acho que é uma fala que reflete o momento do Botafogo, que agora não tem mais nenhuma chance de título. A gente está falando do Palmeiras, 99,9%, o Flamengo ainda tem 0,08%, o Galo tem 0,02% e o Botafogo, que liderou boa parte do campeonato, não tem mais chance nenhuma de título. Mas ainda falando dessa campanha do Palmeiras, ô Flávio... Não merece nem Libertadores, né, Pedro? Não merece nem Libertadores, pelo que fez o Botafogo, com todo respeito ao tamanho, à história do Botafogo, pelo que fez no segundo turno, não mereceria ser um representante do Brasil na América do Sul, na principal competição, até para aprender com essas lições e não ser bonificado mesmo com uma campanha ridícula no segundo turno. Dá pra gente ouvir o Diego Costa então, depois do tropeço do Botafogo? Vamos lá, o Diego Costa falou o seguinte aí sobre a fase do Fogão. É um momento que não tem justificativa, o torcedor tem total razão de estar insatisfeito. Fizemos um primeiro turno fora da média. Segundo turno pode ser que faltou um pouco de maturidade, humildade, de saber que o campeonato só acaba depois do último jogo. Esse oba-oba que o torcedor pode ter o direito de sonhar, de se iludir, mas nós lá dentro não poderíamos ter pego essa atmosfera de fora. Uma coisa que o futebol faz é pagar, que isso sirva de aprendizado para todos que estão aqui. Cada um tem que fazer uma autocrítica, porque ficar 10 jogos sem ganhar não é admissível. Se existe um culpado aqui, não é a diretoria, não são os treinadores que passaram, e sim nós jogadores. Temos que assumir as responsabilidades, ser homem quando as coisas vão mal, mas também temos que dar parabéns a tudo que eles construíram. Sabemos da realidade do clube. O desabafo de Diego Costa. Rodrigo Viga. Olha, sincero e honestamente, eu nunca vi nenhum oba-oba por parte da torcida do Botafogo. Pelo contrário, o torcedor do Botafogo, às vezes até parece ter, para muitos, uma síndrome de vira-lata, é sempre pessimista, sempre acha que há coisas que vão acontecer com o Botafogo ou só acontecem com o Botafogo. Não vi oba-oba nenhum. Se tem algum responsável ou alguns responsáveis por esse fracasso, por esse fiasco do Botafogo, são diretoria. Falou-se muito sobre SAF, sucesso de SAF, a importância de ter SAF na figura aí do Textor, e os jogadores. O Textor não entra em campo, mas toma decisões com relação ao corpo técnico. Então, se tem culpados, são diretoria e jogadores, e jamais a torcida, porque não ouvi de nenhum botafoguense: já somos campeões, o título é nosso. É certo, um ou outro que chegou a tatuar no corpo e coisa e tal, mas no geral o torcedor do Botafogo sempre foi muito crítico, muito cético, sempre demora a acreditar nos fatos, mesmo com uma campanha digna de um grande campeão, que acabou não acontecendo. Então, se botar a culpa nas arquibancadas é apenas terceirizar o problema. O problema está dentro de campo e dentro dos escritórios, viu, Pedro? Tem razão o Diego Costa, que o Botafogo puxou o oba-oba da arquibancada para dentro do vestiário e não podia ter feito isso. E aí, Flávio? Minha opinião sobre o Botafogo é, de novo, meio fora do padrão. Eu acho que o Botafogo está pagando pelo absurdo que ele conseguiu no primeiro turno. Se o Botafogo, antes do campeonato, combina, a torcida fala, vai ficar em quinto, sexto lugar. Vocês pegam. Mas pegava correndo. A expectativa do Botafogo era mais ou menos essa do Vasco. É isso aí. Vai ficar brigando para cair, para não cair e tal. Acontece uma coisa maluca. E o Botafogo vai. Criou aquela expectativa gigantesca. Mas o Viga falou uma coisa no Morning Show que é verdade. O botafoguense mesmo não... Eu lembro do Stepan Nessetien dando uma entrevista, aí ele tá dando entrevista pro garotinho. Sim. Do Rio de Janeiro, Zé Carlos. Carlos Araújo, genial. Aí ele diz assim, o Zé Carlos fala, dessa vez vocês não ser campeões. Ele fala, não, mas abriu 13 pontos. Ele fala, agora que é o problema e tal. Quer dizer, é muito isso, o botafoguense, ele é meio cabreiro. O Botafogo, O garotinho fala assim, mas são 13 pontos. Aí são 4 jogos o Botafogo pode perder. Aí o garotinho, mas e os outros, vão ganhar? Mas todo mundo pode acabar ganhando e o Botafogo não. É verdade, ele matou a pau. O torcedor do Botafogo, ele tava meio assim, meio cabreiro, porque, o que aconteceu foi, o problema do Botafogo foi o primeiro turno anormal. Aqui ele tá a campanha do Botafogo é boa.
pelo nível geral. É claro que ele conseguiu tudo de uma vez e perdeu tudo de uma vez. Mas se na média ele ficasse em quinto, sexto lugar, a torcida estava aplaudindo de pé. Que ele conseguiu um negócio tão absurdo. Ele conseguiu duas coisas absurdas. Os caras falam que tem coisas que só acontecem com o Botafogo, e é verdade. Ele conseguiu um absurdo no primeiro turno, coisas que só acontecem com o Botafogo, e outro absurdo no segundo. Mas, na média, ele fez uma campanha melhor do que se esperava. Eu nunca colocaria o Botafogo entre os classificados para a Libertadores, mas nunca, jamais. Duvido que alguém colocasse. Pelo contrário, a maioria, e eu estaria nesse grupo, colocaria o Botafogo como rebaixável. Eu também. E ele ficou em quinto lugar, vai ficar em quinto. Agora, ficou um papelão? Ficou. Ele estava 22 pontos atrás do Atlético Mineiro, agora o Atlético passou. Mas se você for olhar friamente a média do negócio, gente, o Botafogo fez uma campanha ótima dentro daquilo que se esperava do time. Mas ficou essa frustração, né? Quem não deu, eu disse aqui, o Botafogo vai ser campeão e tal, não sei o quê. Não imaginava que fosse acontecer outro absurdo do lado oposto como aconteceu, né? Mas aconteceu. E agora eu entendo porque que eles falam que tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Realmente, um primeiro turno só acontece desse tipo com o Botafogo e um segundo turno só acontece desse tipo com o Botafogo. Vamos para um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan, já voltamos com o Bate Pronto para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, vai deixando o seu like, piperno. Faltou humildade ao Botafogo, como disse o Diego Costa? Isso são muitas coisas. Então você vê, né? Sobre isso que o Flávio falou, o Botafogo vai repetir no Campeonato Brasileiro, muito provavelmente, a mesma posição que ele alcançou no Campeonato Carioca. Ele foi quinto lugar no Campeonato Carioca. Ele não chegou nem às semifinais. Aí, de fato, houve... enfim, isso não é segredo para ninguém, né? Quase que um movimento dos jogadores aí para derrubar o Bruno Lage, que também foi um técnico que não demonstrou lá grande personalidade, né? Aliás, depois daquele jogo contra o Flamengo, ele dá uma entrevista que ele falou que ele queria sair, depois voltou e tal. Então isso já está errado. Alguém, sabe, com essa fraqueza mental, não pode ser aí um postulante ao título brasileiro, que é algo tão importante, né? E veja, o Botafogo, ele na verdade, ele faz uma campanha até melhor do que dos últimos anos, porque o torcedor do Botafogo, muito sofrido, nos últimos tempos, ele tem se acostumado a campanhas do time lutar contra o rebaixamento. O ano passado, o Botafogo até sonhou em algum momento a pegar uma vaga lá para a repescagem da Libertadores, o que todo mundo já achava assim, nossa, que grande salto que nós demos, porque era um Botafogo vindo da segunda divisão, vindo da Série B. E aí, nessa temporada, todo mundo se animou com essa campanha incrível, espetacular do primeiro turno. Mas veja, eu não compro o discurso, há muito tempo eu falo isso, do Botafogo como ainda sendo um dos grandões do futebol brasileiro, deixou de ser. Eu não acho que o Botafogo seja confiável a esse ponto, como não acho que o Vasco deixou de ser. No dia em que o Corinthians foi lá ao Rio de Janeiro e ganhou do Vasco, todo mundo, inclusive eu, pelo menos quase todo mundo, imaginava que o Vasco, pela reação no Campeonato Brasileiro, e jogando até que relativamente bem naquele momento, fosse passar pelo Corinthians e deixar o Corinthians numa situação muito complicada nessa reta final. Aí o Corinthians foi lá e venceu por 4-2, depois de estar perdendo 2 vezes. Isso tem muito a ver com o tamanho dos dois, nos últimos tempos. Embora o Corinthians viva um momento muito ruim, é um Corinthians que na década passada foi o clube mais ganhador do futebol brasileiro, foi campeão do mundo, 3 vezes campeão brasileiro, enfim, Libertadores. Então ele se acostumou mais a decidir, ele se acostumou mais a esses grandes momentos do que o Vasco, que jogou 5 vezes a Série B de algum tempo para cá. E o Botafogo também jogou um monte. Então, na hora de decidir, na hora de resolver, sinto muito, mas eles não são, por exemplo, do tamanho do Flamengo. A gente está voltando na Rádio Jovem Pan, já na regressiva 3, 2, 1. Agora sim, estamos de volta também pelas ondas do rádio em toda a rede Jovem Pan News com o bate-pronto desta segunda-feira, falando sobre o Campeonato Brasileiro, essa reta decisiva, e o Botafogo que ficou no empate. Mais um tropeço do Botafogo, dessa vez empate contra o Cruzeiro, e essas palavras do Diego Costa. Vanderlei Nogueira. Bom, ele claramente está descontente, falou de ego por lá. Talvez o momento maior de ego que aconteceu nessa caminhada do Botafogo
tenha sido o querido Tiquinho não aceitar o banco de reservas. Foi lá, pelo que a gente pode sentir, que a gota fez o copo transbordar. Teve aquele motim todo para tirar o treinador, que também não era aquele sucesso todo, eu sei disso. Mas não importa, né? Houve um motim. E o dono do Botafogo topou, porque, afinal de contas, ele deve ter passado pela cabeça: esse cara vai embora, esses jogadores vão resolver todos os problemas e a gente vai continuar liderando até o final do campeonato. Ele dançou na decisão, os jogadores não tiveram competência de continuar na frente e todo mundo já sabe o que aconteceu. Começou a descer a ladeira. Então, eu acho que o Diego tem razão. Não sei o que vai acontecer com esse Botafogo quando o campeonato terminar. Como tem dono, é possível que ele dê um soco na mesa e faça alterações, mudanças, enfim. E tem dinheiro, né? Pode fazer algumas coisas mais profundas, Pedro. A gente falando aí desse segundo turno do Botafogo, né? Dessa campanha na segunda metade do campeonato. Botafogo que tem a quarta pior campanha do retorno. Conquistou apenas 17 pontos em 18 rodadas disputadas, 31,4% de aproveitamento. Só fica à frente do Goiás, que tem 13%, do América Mineiro, que tem 14%, e o Coritiba, que tem 16%. Então, o Botafogo, no retorno do Campeonato Brasileiro, até o início da rodada, 18 jogos, 3 vitórias, 8 empates, 7 derrotas, 22 gols marcados, 23 sofridos, 31% de aproveitamento. E a última vitória do Botafogo, no dia 18 de outubro, pouco mais de um mês e meio atrás, no jogo contra o América Mineiro fora de casa. Se for contabilizar dentro do Newton Santos, a última vitória foi em agosto para o Bahia, a segunda rodada do retorno. E uma sequência atual de 5 empates consecutivos na conta desse Botafogo. Acho que só o fator psicológico explica esse momento do Botafogo, não é, Piperno, Flávio? Acho que só isso explica essa segunda metade de campeonato tão abaixo do Botafogo e perdendo pontos nos últimos minutos, com muitos empates, tropeçando jogos importantes, confrontos diretos contra Grêmio, contra Palmeiras, do jeito que aconteceram, né, com 2 viradas. Enfim, acho que só o fator psicológico explica essa segunda metade tão abaixo do Botafogo. Pedro, quando você consegue coisas que você não está preparado, você entra meio em parafuso. E aí você começa... Sabe o que lembra um pouco isso aí? Aqueles caras viciados em cassino, que o cara começa a ganhar, não é normal, né? O cara começa a ganhar, aí ele perde um pouquinho, aí ele fala: não, eu quero recuperar o que eu perdi. Eu vou arriscar mais. Aí no fim ele perde tudo que ele conquistou e mais do que ele tinha levado. É o Botafogo. O Botafogo, ele ganhou tanto na primeira noite do cassino que ele falou: agora eu sou, né? Eu vou botar. E começou e seguiu jogando. Aí, velho, ele quis repetir o que ele fez no primeiro turno. E ele se perdeu completamente. Ele não estava preparado para ganhar. Esse é o ponto. Ele ganhou excessivamente. Não estava pronto para ganhar. Deu tudo. Era o time 4º colocado do Campeonato Carioca, é o que a gente está falando. Esse time, 5º, né? 4º, né? Colocado no Campeonato. Quinto colocado do Campeonato Carioca. E ele, de repente, fica e vai disparando o Campeonato Brasileiro. Ele não estava preparado para isso. E o treinador, provavelmente, não tinha capacidade também para dar esse preparo ao time. Essa é uma verdade. E aí começa a perder, começa a cair meio que na real e vai ficando desesperado. Pô, mas eu consegui lá atrás, por que eu não estou conseguindo agora? E é onde você vai investindo mais e vai perdendo tudo. E é o que aconteceu. Começou a se apavorar. Porque ele poderia, ele tinha tanta gordura, que ele poderia... perdi, dane-se. Vou administrar... Mas aí ele levava o peso da derrota anterior para o jogo seguinte. E aí perdia mais um, ia levar... Ele foi aumentando um peso e querendo um peso para ele que ele não precisava criar. É o cara que... De novo, o cara que vai no cassino. Ele ganhou $1.000. Aí ele perde $100. Ele fala: não, eu já ganhei 1.000, eu quero 1.000. Ele arrisca mais, perde 200. Não, eu não vou. Se ele fica contente com os 800, ele continua. Então o Botafogo foi levando peso de um jogo para o outro. E não precisava fazer isso. De repente ele se perdeu completamente. Não estava preparado para ganhar e não conseguiu administrar quando começou a perder. Piperno, essa situação aí do Botafogo há 10 rodadas sem saber o que é vitória, Piperno. 10 rodadas que o Botafogo deixa a vitória escapar, com muitos empates, a gente falando dessa sequência atual de 5 empates, e 2 viradas em confrontos diretos contra Grêmio e Palmeiras, Piperno. Claro que aí você junta causas
técnicas e também emocionais, né? É o cara que mentalmente desabou. Eu já vi, por exemplo, no tênis, né? No tênis isso era mais ou menos como aquele cara com aquela força e tal. Aí ele perde um jogo por um tenista lá que é número 800 do mundo. Aí ele começa a ficar abalado. Aí vai jogar um torneio na semana seguinte, perde também, depois perde outro e aí perde toda a confiança, a força mental e ele não consegue se recuperar. Eu acho que é claro que todo mundo pode pensar momentos que foram muito importantes nessa campanha. O Botafogo deu tanto motivo para isso que a gente pode lembrar desde o pênalti do Tiquinho até, por exemplo, esse incrível empate que sofreu na semana passada contra o Curitiba, depois de fazer um gol aos 51,5 e tomar ali um gol aos 54. E naquele momento, por conta disso, o Botafogo deixou de ser líder do Campeonato Brasileiro. Então aconteceu de tudo. Agora, é também um elenco que claramente ele vinha jogando mais do que... Olha, se fizesse uma reunião entre as mães e as esposas de todos os jogadores, mas acho que nenhuma delas, no começo do campeonato, ia falar, puxa vida, o nosso time, dos times dos nossos amores, ele vai disparar na frente. Porque claramente quem vem do 5º lugar no Campeonato Carioca não tem bola para isso. Então foi tudo muito acidental. Agora, enquanto o acidente é para bem, o time está lá, disparado à frente, lucrando, todo mundo acha lindo. Quando o acidente dá um choque de realidade também, aí fica essa frustração com essa sensação de fracasso. O Thiago Nunes, que conversou com a imprensa e falou sobre esse clima de oba-oba citado pelo Diego Costa, enfim, as declarações, as palavras do centroavante Diego Costa, e nós temos a palavra do Thiago Nunes. O Thiago Nunes fala, você acompanha aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. Eu acompanhei essa fala do Diego e eu posso falar do Botafogo desde a minha chegada. Antes eu não posso falar nada a respeito do que se viveu. Então, desde a minha chegada, não houve esse clima de oba-oba, até porque eu não ia permitir isso. E o Diego, até esse momento, foi muito profissional com a gente, trabalhou bastante. Teve uma lesão que atrapalhou, né, a utilização dele agora nos últimos jogos. Ele entrou no segundo tempo com Fortaleza e depois estava considerado para jogar contra o Santos e acabou sentindo uma lesão na véspera do jogo. Então, desde a minha chegada, não houve esse clima. Se aconteceu antes, bom, aí eu não consigo falar a respeito disso. Mas conhecendo um pouco dos profissionais que aqui estavam, os treinadores que aqui passaram, eu não creio muito nisso. Eu creio que talvez tenha faltado um pouco de experiência para gerenciar esse momento, né? Porque o futebol ele é momentâneo, você tem que estar sempre bem, sempre criando meios de não ter uma zona de conforto natural. Hoje a gente cumpriu, acho que o 10º jogo sem vencer, em sequência, mas isso não foi algo exclusivo do Botafogo. Se não estou equivocado, o Atlético Mineiro na temporada teve um momento que passou 10 jogos sem vencer também e conseguiu passar por esse momento e reverter, e hoje, né, chega ainda na última rodada com chances matemáticas de título. Então faltou, quem sabe, essa experiência para esse elenco para conseguir reverter esse momento, e eu espero que essa experiência que se passou agora sirva assim de lição para o próximo momento, para a próxima temporada, para não se repita isso, e a partir daí também se consiga fazer com que não só a equipe, mas o clube também evolua nesse sentido, se blinde um pouco mais o externo e nunca se crie um ambiente, como o Diego afirma, que ocorreu em algum momento.